de uma revisão da questão penal. Nós temos encaminhado, a Controladoria encaminhou um projeto de lei de tipificação do Código Penal para fins de crimes tipo lavagem de dinheiro, desvios de corrupção e tal, porque nem isso nós temos hoje no Código Penal que possa individualizar e definir isso como um crime. Certo. Bom, vamos aqui agora responder a um e-mail, foi enviado pelo Juvenal Mendonça da Paixão, do Teleposto de Porangatu, em Goiás. Obrigado, Juvenal, pela sua participação no Salto. Professor José Marcelino, Juvenal diz o seguinte: a CONAI 2010, realizada em Brasília, entre 28 de março e 1º de abril, teve a participação de 3.000 delegados e 500 observadores convidados para discutir a criação de um Sistema Nacional de Educação e propor diretrizes e estratégias para a construção do novo Plano Nacional de Educação que vai vigorar pela próxima década. Como estamos falando de educação e controle, o Juvenal pergunta: qual a chance de ser criada a Lei de Responsabilidade da Educação, uma vez que foi levantada essa possibilidade no CONAI? Exatamente, quer dizer, eu fui delegado da CONAI, então estava lá e acho que essa foi uma medida importante. Eu acho que talvez seja importante esclarecer, né, para o ouvinte o porquê, né, porque é uma lei de responsabilidade educacional. E o que significaria isso? É porque, na verdade, uma lei que ganhou muita fama e as pessoas veem com muita simpatia é a lei de responsabilidade fiscal. Mas, às vezes, as pessoas não sabem, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem um item que, para cumprir a lei educacional, ela é um impeditivo. Por quê? Porque ela estabelece um limite de gastos com o pessoal, por exemplo, as prefeituras, para os governos estaduais. Só que a educação, uma prefeitura, o que ela é? Ela é um grande prestador de serviços, né? Ela tem que contratar professores, tem que contratar médicos. Então, quando você chega para uma prefeitura e fala, olha, você não pode gastar mais do que 54% com o pessoal, na verdade, você está induzindo essa prefeitura a fazer uma má administração. Por quê? Porque se ela é basicamente uma prestadora de serviço, educação, 80% do gasto com educação é pessoal. Quando eu falo que não pode gastar 80%, eu estou induzindo o quê? A fraude, a superfaturamento em obras, a terceirização, que é o grande artifício que tem sido feito, e a gente sabe que os grandes contratos de terceirização na merenda, no transporte escolar, são instrumentos que facilitam tremendamente a corrupção, até a na fraude. Formação de professores também tem sido muito usado, né? Compra de material apostilado sem licitação, quer dizer, então, na verdade, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem elementos positivos, mas do ponto de vista da educação, ela tem problemas. Então, qual que é a ideia? Nós não, o país e os governantes não têm que cumprir princípios do ponto de vista do fiscal, então eles também têm que cumprir princípios do ponto de vista da educação. Por exemplo, na verdade, as pessoas acham que o Tribunal de Contas é o grande fiscalizador, né? O professor Nicolas faz muito estudo nessa área, quer dizer, na verdade, há uma ilusão sobre o Tribunal de Contas no Brasil, porque as pessoas acham que ele é um órgão do judiciário. Não é. O Tribunal de Contas, na verdade, é um órgão do legislativo. Então, o parecer dele, por exemplo, pode ser derrubado numa Câmara de Vereadores. Então, o grande aliado que, na verdade, a sociedade civil hoje tem, a CGU, acho que tem sido um aliado importante, mas é o Ministério Público. Só que nós precisamos avançar muito na questão do Ministério Público. E como é que ficaria a questão da lei de responsabilidade educacional, se comparada à lei de responsabilidade fiscal? Exatamente. Eu acho que nós não precisamos de uma lei com muitos artigos, não. Né? Quer dizer, eu acho que a questão central dela é, primeiro, definir responsabilidades. Porque hoje há uma política, a União joga para o município, que joga para o Estado, que joga... Então, quer dizer, eu acho que essa é a primeira questão. O que compete a cada um? A segunda questão é quanto cada um entra com o financiamento. Né? Porque hoje o município, que é o mais pobre, é quem mais banca o financiamento da educação. E o terceiro é exatamente isso, quer dizer, é definir a atuação dos órgãos. Na verdade, nós não temos um órgão, né, de fato, que fiscalize do ponto de vista dos interesses coletivos. Né? E aí, uma última questão que eu acho que é importante, e nós, não, infelizmente, não discutimos na CONAI, é que a formação dos cursos de direito, eles não têm direito à educação. Quer dizer, que seria uma matéria básica, para mim tinha que ser uma disciplina obrigatória. Então, os juízes, quando chega uma ação educacional, às vezes é o primeiro momento que eles tomam contato com a questão. Com o tema, né? Nem livro Vamos sobre ouvir. essa questão tem muito. Eu sei que você quer comentar, Marcos, mas tem o Luiz Costa, da Paraíba, que quer conversar também com a gente. Vamos ouvir o Luiz primeiro. Olá, Luiz. Olá, Bárbara. Boa tarde para você, boa tarde para Murilo, boa tarde para todos que estão fazendo aí TV Escola. Estou aqui na Paraíba, sou vereador aqui do município, admiro muito, sou um admirador do seu programa e gostaria de fazer uma pergunta sobre o Fundeb. O dinheiro que vem para a educação no Fundeb, ele é
os 60% que vem para os professores e os 40% que vem para os servidores, esse dinheiro é repassado dividido ou ele vem junto para o município? E a segunda pergunta seria o seguinte, tem que existir o conselho para essa fiscalização, tem que existir o conselho para fiscalizar esse dinheiro do Fundeb, ou se não existir o conselho, esse dinheiro não vem? Eu gostaria que você pudesse me responder essas duas perguntas. Ok, Luiz, obrigado pela sua participação. Um abraço aí para todos que nos assistem na Paraíba. Marcos, como é que você pode responder essa questão?